Investigado em pelo menos 10 inquéritos, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi preso pela Polícia Federal por decisão da Justiça Federal. Tanto o ex-presidente Michel Temer como o ex-ministro das Minas e Energias, Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro. Este foi o grande fato já não vou dizer exatamente do final de semana, mas da quinta, sexta-feiras aqui no país, e é o fato inicial a ser analisado pelo consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que faz aí esta avaliação, é uma avaliação de algo que já era previsível pelo andar das investigações? Enquanto ainda se discutia a decisão do Supremo Tribunal Federal de passar determinados processos para a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral, não ficando mais na alçada do Ministério Público e tal, a gente toma um susto, né? Por quê? Porque, na realidade, a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, em alguns aspectos, ela é mais virulenta em matéria de prisão do que a de Curitiba. E as suas co-irmãs, tanto em São Paulo como em Brasília. É um fato interessante. Quer dizer, se esperava que o presidente ou o ex-presidente Michel Temer fosse preso, sim, mas não pelo caso de Angra do Reis 3. E de uma maneira interessante, né? Um dinheiro usado principalmente na reforma da casa da filha de Michel Temer. Uhum. Quer dizer, o juiz Bretas, na minha avaliação, ele fez tudo isso calculado, Paulo. E vai levar para a Justiça Federal, porque, segundo o próprio juiz, não tem conexão com Caixa 2. Seria crime de corrupção, crime comum. Aí você tocou no assunto. Por isso que eu acho que se tinha condições de ter prendido Michel Temer desde o dia 1º de janeiro de 2019. No entanto, você nota que, principalmente na comarca do Rio de Janeiro, eles esperaram. E, literalmente, botou em pavoroso toda a cúpula do MDB, outrora PMDB. Porque, literalmente, você tem figuras ali que estão assustadas. Uma figura, por exemplo, como Romero Jucá, está assustado uma hora dessa. Garibaldi Alves. A família Padilha, Filha, né? A família Sarney. Uhum. Quer dizer, entre outras mais, porque o Breta deixa bem sério. Michel Temer liderava uma quadrilha com atuação há muitos anos dentro do governo federal. Com a operação do Coronel Lima, né, que também foi preso. Exatamente. Agora, Paulo, ele não é preso pelos crimes que ele cometeu durante a presidência, não, né? Isso, ele é preso agora em função dos processos que ele alancou quando era vice-presidente de Dilma Rousseff. Quer dizer, você nota que o cerco está se fechando. Isso atrapalha também, em alguns aspectos, o processo da reforma da Previdência na Câmara e no Senado. Atrapalha? Atrapalha, principalmente no Senado, porque quando você cria um cenário de terror para os MDBistas, literalmente força que eles fiquem tentando atrapalhar, fechar pautas, está entendendo? E segurando o processo. Obstruir natural. O andamento das votações, das sessões. É exatamente isso que eu ia perguntar, e você já antecipou, exatamente com relação a como fica o MDB na relação com o centro, com a base do governo federal aderido, que propõe, né? Ele já tinha aderido, que propõe a reforma da Previdência. Como é que ele já tinha, tanto no Senado como na Câmara, as vice-lideranças do governo federal, alguns tinham sido passados para alguns MDBistas. Então, o MDB tem no seu DNA a característica de ser governista, então não adianta. Dizem a história que uma parte fica na oposição, outra parte fica na situação. Eu acho que nesse momento agora, a tendência natural era que o PMDB quase todo mesmo ficasse na base governista de Michel Temer. Até porque diminuiu, né, o número de parlamentares, senadores e deputados federais. Né? No Senado nem tanto, mas na Câmara houve uma redução muito profunda. De um terço só elegeu um terço do que tinha, né? O próprio MDB nacional chegou a apostar uma carta de defesa a Michel Temer,
Mas uma coisa é certa, a sociedade como toda ficou atônica com a prisão. Você não viu aquela espetacularização que foi a prisão do ex-presidente Lula, totalmente diferente. Agora, houve a filmagem das duas prisões em plena via. Tanto do ex-presidente Michel Temer como do ex-ministro das Minas e Energias, Moreira Franco, e ex-governador do Rio de Janeiro. Uma abordagem bem clara que demonstra que a Polícia Federal estava monitorando e em plena via, né, os carros, os veículos foram parados e os dois foram conduzidos. Houve uma espetacularização do processo. Eu não sei se isso é benéfico ou é maléfico, mas uma coisa é específica. A abordagem do Moreira Franco ficou claro que já havia um cenário preparado para que aquele material caísse nas redes sociais. Nesse momento, na minha avaliação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, junto com seus pares, deve estar analisando. Porque, apesar de, infelizmente, a gente deixar alguns dias ainda do final de semana entreaberto aqui no nosso comentário, quer dizer, nós temos uma perspectiva de novas prisões, né? Uhum. Ou neste final de semana, ou provavelmente no decorrer da próxima semana, ou última semana de março. Paulo. Isso cria uma área de terror na classe política enorme. E também projeta mudanças nos rumos do processo político eleitoral? Muito, muito. Por exemplo, reformas como da Previdência vão estancar. Reformas como a questão do Código Penal, que o juiz Sérgio Moro, questão penal que ele quer levar para o Congresso com urgência, pacote anticrime. Vai ficar na fila esperando.